Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bina Ricari, eu sou artista plástica e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês qual que é o meu processo para fazer a pintura orgânica na tela. Então eu já deixo a tela com o fundo pronto, né? Um fundo liso, neutro, claro, tá? E a pintura eu vou fazendo direto na tela, o desenho, tá? Então não faço um desenho prévio. Aí eu desenho já com o pincel, com a cor, direto na tela, tá? Isso me dá bastante liberdade na hora de pintar. Então eu desenho, já preencho a cor já preencho com a mesma cor, né? E vocês podem ver que essa primeira de mão de tinta, ela fica bem manchada. Então a tinta é um pouquinho transparente, ela fica bem manchada. Depois que ela seca, ela escurece bastante, tá? Mas é necessário dar duas, dependendo da cor, três demãos. Normalmente eu dou 3 demãos. Algumas eu dou 2, mas dependendo da cor, eu dou até 5 demãos. Como o branco, que mancha bastante, tá? Então, faço ali já conforme vai secando, já vou dando a segunda demão, tá? Enquanto vai secando, eu já vou fazendo as outras cores, tá? As outras formas arredondadas, orgânicas, tá? Vou pensando sempre na composição, tá? Antes de começar o quadro, eu já penso na composição, nos elementos que eu vou usar. Então, eu já tenho na minha cabeça aqui que eu vou fazer uma flor só na caneta, no final, né? Eu sei que eu vou fazer uma flor. E essa flor ela vai ficar mais ou menos centralizada ali na tela, tá? Então esses elementos que eu vou fazendo, vou pensando na cor, eu vou colocando ali ao redor de onde eu quero colocar a flor, tá? E vou pensando no equilíbrio da composição das cores, né? O equilíbrio entre as cores e entre as formas, tá? Aqui eu já tô na terceira de mão de tinta do verde, porque mesmo com 2 mãos ela ainda ficou um pouquinho manchada, tá? Então é isso que dá mais trabalho, assim, é o acabamento. Então aqui eu tô dando já a segunda de mão de tinta no amarelo, tá? Por incrível que pareça, o amarelo cobriu melhor do que o verde, então eu vou dar só 2 mãos de tinta. E já tô aqui na outra de mão de tinta do salmão, tá? Agora que já tá tudo seco, eu vou entrar com mais uma camada de folhas sobre aquele primeiro tom de verde. Aparentemente essa folha, ela tá da mesma cor, mas ela é uma folha mais escura, tá? Que vai sobrepor o outro verde. Assim que secar, vocês vão perceber a diferença ali do tom. Aproveito essa mesma cor para fazer mais alguns detalhes, algumas formas orgânicas, né? E ali onde eu planejo colocar a minha flor, eu já tô fazendo ali uma mancha num salmão mais escuro, tá? Aproveito também essa cor para fazer mais alguns detalhes, espalhar ali na tela algumas formas da mesma cor. Aqui eu já tô fazendo os detalhes da costela de Adão, aonde são os vazados, ali os furinhos, estou entrando com a mesma cor do fundo, que fica bem transparente na hora que eu pintei ali, mas depois eu dou mais uma mão de tinta para ficar um acabamento melhor, tá? As cores sou eu mesma que faço, deixo tudo preparado nos potinhos, o que facilita bastante o processo também. Quando eu tenho que fazer algum trabalho que eu tenho que fazer a cor na hora, o trabalho acaba ficando bem mais demorado. Então me facilita bastante deixar as cores nos potinhos, tudo prontinho, tudo misturado. Eu coloco nos potinhos de requeijão, de maionese. Então eu sou a doida dos potes. Tenho um armário cheio de potes só para isso, tá? Aqui eu já entrei com um terceiro tom de verde, um verde mais clarinho, mais alegre, só que esse verde aqui ele era bem transparente. Então aqui eu vou ter que dar 3, eu acho até que eu dei 4 de mãos de tinta nesse verde ali, tá?
Então, mesmo os tons mais escuros ali aparentemente ele parece que já estava bom, mas não, ainda estava um pouquinho manchado, tem que dar uma segunda limão de tinta, tá? O acabamento é tudo, né? Então é capricho, é ter um material bom, né? O pincel tem que ser um pincel macio, mas ao mesmo tempo com as cerdas firmes, né? Então assim, tem que pensar no material que tá usando, nas cores, tem que ser uma tela boa, tem que ser tinta boa, o pincel também tem que ser um pincel bom, porque pintar com o material errado dá muito mais trabalho e o resultado acaba não ficando de acordo com o que você imagina, sabe? Então tem que ver todas essas questões, porque no final acaba compensando, gastar um pouquinho mais no pincel, um pouquinho mais na tinta, mas o resultado final ele acaba compensando, tá? Gastar um pouquinho mais de tempo no capricho ali, sempre tentar fazer o melhor possível e sempre pensar também na energia que você está colocando naquele quadro. Então, seus pensamentos, sabe? O que você está transmitindo, porque essa tela ela vai entrar no lar de uma pessoa, né? Então, tentar colocar nela os seus melhores sentimentos, a sua melhor energia, tá? Porque ela vai carregada da tua energia, tá? Então, por último, eu faço o desenho com a caneta, é uma caneta permanente, e eu faço direto na tela, tá? Então, já imagino ali a flor, faço ali um desenho na minha cabeça ali antes de começar a desenhar, tá? E daí eu já venho dando luz, sombra, luz não, né? Só vou dando sombra com a caneta, na verdade, tá? Já vou fazendo ali um sombreado direto com a caneta mesmo, já vou fazendo os detalhes, ali os pistilos da flor, né? Engrosso algumas linhas porque o preto ele dá uma diferença legal ali. Nas folhas ali também. Não faço um contorno bem certinho, esse contorno ele sai para fora da folha, o que é o mais legal dessa pintura, que ela é bem livre, sabe? Então ela fica bem natural, tá? E não são em todos os elementos que eu coloco as linhas, só em alguns. Então, no final, ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Aqui eu fiz uma montagem já no ambiente, né? Pra ter uma ideia como é que fica. E eu espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.